Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo bíblico para a reflexão. Encontramos na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, o versículo 1. Assim está escrito: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. São palavras de Paulo ensinando e orientando aos irmãos que estavam na cidade de Roma, servindo ao Senhor, trazendo à lembrança deles um fato incontestável que aconteceu, porque originalmente, à luz da Escritura, todo ser humano, ele foi, no propósito de Deus, criado para o louvor da sua glória, no entanto, para adorar a Deus com alegria e gratidão, e, no entanto, observamos que a humanidade ficou impedida de assim fazer, não tendo esta plena liberdade para então ser para louvor e glória do Senhor por causa da corrupção do pecado que entronizou-se em todo o ser humano através do pecado. O pecado entrou por um homem e, como o pecado entrou e trouxe a morte, toda a morte passou a todos, por isso que todos morreram. Como pecador, separado, distante e errante, nós tínhamos uma sentença de condenação contra a nossa vida. Não é Deus nos condenando, eram os nossos próprios pecados acrescentando juízo para a nossa vida. E assim era que acontecia, até o tempo em que Deus, no seu amor, graça e misericórdia, enviou o Senhor Jesus para cumprir o seu plano, o seu propósito e tirar de nós aquele impedimento que era uma barreira de separação entre nós e Deus, natural, por conta de Deus ser santo e o homem ser pecador. Então, entre um Deus santo e um homem pecador, há um grande abismo que separa um do outro. Mas o amor de Deus foi muito profundo, que ele deu o que tinha de melhor, que é o seu filho Jesus, que, sendo Deus, despojou-se da sua glória, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na semelhança de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus, ao vir, era o Deus homem aqui na terra. Ele identificou-se com toda a humanidade, colocou a sua vida à disposição, entregou-a como sacrifício e derramou o seu sangue precioso a favor da redenção da humanidade. Então, aquele impedimento que nós tínhamos, que não deixava-nos aproximar de Deus, através da vida e do sacrifício de Jesus, que ele cumpriu plenamente o que está determinado nas Escrituras, então esta porta, este abismo, ele deixou de existir, porque em Cristo nós fomos atraídos por ele e levados para a presença de Deus. Então o Senhor Jesus tirou aquele abismo que havia entre nós e Deus. Ele cumpriu a justiça divina e ele, como homem e como Deus, tem este poder e esta condição de nos estender a mão da misericórdia, nos libertar e transformar e nos conduzir à presença de Deus. Então, através de Jesus, ele cumpriu tudo aquilo que havia sido profetizado. Então, uma vez que Jesus cumpriu e assumiu o nosso lugar, Deus coloca agora a justiça de Cristo a nosso favor. Então, agora em Cristo, nós temos a possibilidade de, chegando a Ele, sendo chamados por Ele, ser liberto, perdoado, transformado e estar livre da condenação que pesava contra nós.
Então, todos quantos já vieram a Cristo já experimentaram esta libertação e este peso de condenação não existe mais, porque ele foi lançado por terra. Nós agora estamos, através de Jesus, salvos e libertos e ligados à família divina. Então, agora em Cristo, é o que Paulo disse, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O segredo de que não haja nenhuma condenação é estar em Cristo. Estando em Cristo, significa que fui alcançado por Ele, liberto, perdoado, transformado e salvo. Então, estando agora em Cristo, não há mais nenhuma condenação, não há nada que possa me intimidar. Mas o que ocorre muitas das vezes é que pessoas têm algum sentimento de culpa. Vez por outra, eles se pegam condenando-se a si mesmo, achando que estão ainda por receber as consequências da condenação do pecado, quando eles já foram alcançados por Jesus e experimentaram dele a libertação e a salvação. Mas o inimigo, ele é astuto, porque ele usa a fraqueza das pessoas. E tem pessoas que têm esta fraqueza, ele nunca tem aquela convicção de que uma vez que ele foi liberto e salvo por Jesus, a condenação deixou de existir. Ele não tem mais que responder pelos seus pecados dantes cometidos. Por quê? Porque Jesus levou em seu corpo sobre o madeiro. O pecado que já foi tratado uma vez, não tem a segunda vez para apresentá-lo novamente para uma segunda punição. Mas existem pessoas que a sua mente delira e vagueia nesse aspecto e as pessoas ficam perturbadas. Quando a palavra que Paulo deixou registrado, ela é uma palavra segura, fiel, é a palavra de Deus. Nós precisamos crer no que diz a palavra. Ele diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o segredo é estar em Cristo. Estando em Cristo, não existe mais nenhum resquício da condenação do pecado que era cruel contra a nossa vida. Então, em Cristo, nós somos, então, libertos e livres desta condenação, desta consequência. Então, isso só se tornou possível na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, através do sacrifício de Jesus. Porque a depender de nós, continuaríamos eternamente perdidos e condenados. Porque não tínhamos nenhuma condição de nos aproximar diante de Deus para dar solução à nossa situação. Mas o Senhor Jesus veio e assumiu nosso lugar. Então agora, através de Jesus, nós então somos alcançados, libertos e transformados, e esta condenação deixa de existir, e no lugar do sofrimento, da ameaça, do sentimento de culpa, o Senhor faz brotar em nosso coração, como resultado da libertação, ele traz paz, ele traz alegria, livramento e vitória para a nossa vida. Então nós passamos a viver uma novidade de vida. É como alguém que nunca cometeu nenhum erro na sua vida, porque a sua vida foi transformada. E ele começa agora uma novidade de vida na presença de Jesus. E ele já começa com esta convicção de que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, o melhor lugar para o ser humano estar é em Cristo Jesus, porque estando em Cristo Jesus, ele está salvo, ele está liberto, ele está transformado e não tem nada mais que possa intimidá-lo com relação ao seu passado tenebroso numa vida de pecado. Em Jesus, tudo isto foi perdoado e lançado na linguagem bíblica no mar do esquecimento.
Então Deus olha para nós a partir do sacrifício de Jesus, porque vamos a ele, recebemos a transformação e a partir dali nós somos então justificados diante de Deus e, portanto, não temos nada mais que responder sobre fatos ocorridos antes da nossa salvação, porque no momento da salvação a libertação foi plena, a libertação foi total. Não foi uma libertação por etapas, mas ela foi completa. E quem nos libertou foi o Senhor Jesus. O apóstolo João deixou registrado: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o que nos aconteceu. Nós nos tornamos livres através de Jesus. Então, aquele peso cruel e amedrontador que nós carregávamos, que era a consequência dos nossos pecados e culpas, que era uma condenação, não encontrávamos outra saída a não ser este caminho que nos levava para a separação eterna de Deus. Mas ao vir Jesus na plenitude dos tempos e realizar o que Deus lhe estabeleceu, ele abriu para nós esta oportunidade e todos os dias vidas estão sendo levadas a Cristo, recebendo-o como Senhor e sendo liberto dessa escravidão, desta condenação do pecado. Ela não tem mais nenhum poder sobre a vida do fiel, porque ele foi liberto e transformado por Jesus. Então, o veredito que temos é que agora nenhuma condenação há. O adversário pode tentar induzir as pessoas e acusá-las e querer trazer a lembrança delas feitos do passado antes do encontro pessoal com Cristo e querer intimidar as pessoas e dizer: não adianta você achar que você já está salvo, você está liberto. Não, você tem muita coisa ainda que você fez, que você vai receber as consequências. Não, quando se chega a Cristo, a consequência ou a condenação do pecado, ela é eliminada da nossa vida e nós passamos a receber, no lugar da condenação, nós recebemos então a libertação, que é a transformação que foi operada em nós através do Senhor Jesus Cristo. Então, o que Paulo diz aqui é: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, ao andarmos na direção de Deus, segundo a orientação do Espírito Santo, nós vamos sempre desfrutando em novidade de vida, alegria, crescimento e comunhão. E isso vai nos colocar cada vez mais amadurecido e experiente diante da presença do Senhor, e o nosso passado fica então realmente onde deve ficar, no passado, porque no presente nós estamos em Cristo. Não há nenhum peso para nos subjugar, para nos escravizar, para nos ameaçar. Não. Jesus disse: tomai o meu jugo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Quando nós tomamos o jugo de Jesus, aquele peso que havia sobre os nossos ombros, ele não existe mais. E agora temos o jugo de Jesus, que voluntariamente nós nos submetemos a ele para servir, adorar e bendizer o Senhor, seguindo cada dia da nossa vida com uma atitude de gratidão, porque Jesus fez por nós o que ninguém poderia fazer. Quem poderia nos libertar de uma condenação tão grande como aquela que estava sobre a nossa vida? Mas Jesus libertou. E libertou plenamente, libertou para sempre. Então agora é nosso dever de gratidão e de reconhecimento do Senhor Jesus, servi-lo com temor, com lealdade, com fidelidade, com obediência, em saber que se hoje estamos numa outra posição, numa condição favorável diante de Deus, liberto, transformado, abençoado,
isto se deve ao que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então, por ele, nós libertos fomos e estamos. E então, não tem nenhuma chance de a condenação querer se mostrar na nossa vida. Não, porque agora estamos libertos. Não temos mais nenhuma condenação a responder. O Senhor Jesus tirou do meio de nós aquilo que era contra nós. E agora, então, quando passamos a andar no Espírito, ou segundo o propósito de Deus para a nossa vida, nós vamos, então, nos mantendo neste caminho seguro, firme e abençoado, certo de que o Senhor é aquele que vai nos orientar e dirigir, mas já temos de antemão uma grande vitória. Não há nenhuma condenação para cumprir-se sobre a nossa vida. Todas elas foram vencidas pelo sacrifício de Jesus e agora vivemos através de Jesus para desfrutar com Deus a eternidade que nos é garantida no momento da salvação. Então, que possamos refletir sobre isto e saber que em nós não tínhamos nenhuma condição para isto, mas através de Jesus, Deus tornou possível a nossa libertação. E agora, então, podemos afirmar com todas as letras que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esta é a nossa conduta diária, o meio pelo qual nós devemos andar e viver. É no Espírito, reconhecendo o Senhor Jesus e agradecendo por tudo quanto ele fez por nós ali na cruz do Calvário. Então hoje desfrutamos desta riqueza de bênçãos, de livramento e de salvação, porque Jesus assumiu o nosso lugar com muito sofrimento, mas abriu-nos a porta da reconciliação e da restauração com Deus. Hoje desfrutamos com ele de alegria, paz e comunhão. Isto devemos a Jesus e a sua fidelidade em se entregar a si mesmo por cada um de nós. Então reflita e pense hoje que alegria, que satisfação pode dominar o teu coração em saber que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Livre, liberto e abençoados pelo Senhor, nós seguiremos firmes e fiéis até o fim, bendizendo, adorando e glorificando. Querendo Deus, amanhã retornaremos.